Muito bem, no devocional de hoje nós com certeza seremos edificados pela palavra de Deus, uma palavra que realmente nos orienta, que nos conduz para uma vida cada vez mais santa, mais irrepreensível, mais agradável aos olhos de Deus, não é? E eu gostaria de compartilhar com você o texto de 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 8. Eu gostaria de refletir sobre a questão da lucidez, não é? Não perca a lucidez, basicamente é o que nós vamos entender aqui nesse texto, quando o texto vai dizer assim, 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Jesus Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Não é? Lucidez não só uma lucidez emocional, uma lucidez física, mental, mas uma lucidez espiritual. É exatamente isso que nós precisamos buscar para viver a vida neste mundo que é tentado por Satanás, pelo diabo o tempo todo, por este mundo que está debaixo desse domínio das trevas, não é? Obviamente não sem o conhecimento de Deus, porque alguém pode pensar que o diabo tomou a terra de Deus, o mundo de Deus, e ele está fazendo o que ele quer e Deus não está vendo, Deus não está percebendo. Não, não é nada disso. Deus sabe de todas as situações que se passam, Deus permite porque isso é consequência do pecado, né? E Deus permite porque Deus vai tratar com aqueles que andam segundo as sugestões das trevas. Mas o texto, não só esse texto, mas em outros momentos a palavra vai nos dizer que nós precisamos estar atentos com a vida, com aquilo que nos é proposto no dia a dia. E nós precisamos tomar cuidado com o diabo e sermos sóbrios. Ele diz, sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, está rugindo como leão ao derredor, querendo tragar as pessoas, não é? A sobriedade é exatamente o contrário da lucidez, não é? A lucidez é a falta da sobriedade, não é? Então, nós precisamos ter lucidez e não... a lucidez é exatamente ter a sobriedade, né? A falta de lucidez é exatamente a falta da sobriedade, a falta do equilíbrio, a falta do discernimento, a falta do controle. Imagine uma pessoa que se embriagou com bebida alcoólica e ela resolve dirigir o seu carro, o que é proibido por lei, diga-se de passagem. Por isso é que a lei brasileira apertou o cerco, não é, com a questão da lei seca já há algum tempo, porque as pessoas quando bebem perdem o controle mental, controle psicológico, emocional, controle motor, né? O controle das suas atitudes do corpo, né? Muitas vezes, dependendo do nível de álcool, a pessoa perde completamente, né, a noção das coisas. E essa imagem serve exatamente para fazer uma comparação com a lucidez espiritual que precisamos ter, essa sobriedade que Deus está dizendo. Nós não podemos nos envolver com as coisas desse mundo ao ponto de ficarmos bêbados, né, ao ponto de sermos tragados pelo diabo. Né? Você já viu aquelas pessoas, você já deve ter visto certamente, ouvido falar de alguém que ficou tão bêbado, que caiu pela rua fora e até os cachorros lamberam a sua boca, porque o indivíduo estava, né, sem controle algum, sem ação alguma. Espiritualmente falando, há pessoas que perdem o controle, porque elas se entregam à carnalidade, elas se entregam ao pecado, elas se entregam às sugestões das trevas a tal ponto que não é o cachorro que lambe a boca delas, é o leão que tenta as engolir. Esse leão que nesse texto aqui está representando, uma figura de linguagem para Satanás, não é? Que tenta realmente destruir as pessoas. O texto vai dizer que nós precisamos resisti-lo firmes na fé, resistir ao inimigo firmes na fé, sabendo que as aflições que nós sofremos, outras pessoas passam também pelo mundo afora, não é?
as aflições, as tribulações da vida, elas batem na porta de todo mundo, as tentações, né? Todo mundo é tentado. Todo mundo é tentado a mentir, todo ser humano, pode ser aqui no Brasil, pode ser lá no continente asiático, pode ser nos Estados Unidos. Tem gente que pensa que só brasileiro é que mente, o jeitinho brasileiro, só a gente é que tem, só a gente é que engana. Não, o engano, a mentira, o pecado está espalhado pelo mundo inteiro. Onde há um ser humano, sempre vai haver pecado. Agora, se esse ser humano ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, se esse ser humano está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, ou seja, se esse ser humano não vive mais a sua própria vontade, mas procura viver a vontade de Deus, esse ser humano vai conseguir viver longe do pecado, viver sem cometer situações, sem cometer atrocidades. Há poucas horas eu estava vendo um noticiário e vi ali sobre a prisão daquele moço que está sendo considerado serial killer lá em Goiás, que matou 39 pessoas. 39 pessoas. E a repórter fez uma pergunta para ele, mas o que você está sentindo agora? Ele falou, estou arrependido, né? Estou arrependido. Aí eu fiquei pensando, né? Ele teve 39 oportunidades, porque ele está sendo acusado por 39 homicídios que ele já confessou. 39 que ele já confessou. Ele teve 39 oportunidades de se arrepender. Esse tipo de situação, esse tipo de pessoa é alguém, e ele confessa que ele matava as pessoas por prazer, por isso, por aquilo. Esse tipo de pessoa perdeu a lucidez, perdeu a sobriedade de tal forma, né, que foi tragado pelo reino das trevas, foi tragado. Há um momento até que no depoimento dele ele fala que tinha uma força maior do que ele, não é? Nós sabemos sim que Satanás existe, que ele tenta as pessoas, mas ele só pode fazer alguma coisa se nós deixarmos, porque nós temos a condição de escolher. Você pode sair pela manhã e escolher fazer o bem ou fazer o mal, dar vazão à sua carnalidade ou dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Mas eu não conheço o Espírito Santo de Deus, eu não sei o que o Espírito Santo está me ensinando, me mostrando. Você pode dizer isso, ok, mas você não precisa ficar sem conhecer. Nós estamos aqui, por exemplo, dando a conhecer aquilo que é a vontade de Deus, por meio da Bíblia. O que eu acabei de ler foi a Bíblia. Se você não conhece, mas quer conhecer, você tem como encontrar a resposta na Bíblia. A palavra de Deus, procure uma igreja. Mas eu não sei ler a Bíblia sozinho, não sei como entender a Bíblia. Vá para uma igreja, você vai ser cuidado, vai ser acompanhado. É por isso que essa programação aqui da Rede Super existe, para orientar, para trazer esclarecimento de acordo com os princípios da palavra de Deus, não de acordo com coisas da nossa cabeça ou da religião meramente, mas com um ensinamento alinhado na palavra de Deus, aos princípios da palavra. Portanto, busque a lucidez, busque a sobriedade, busque conhecer a verdade, porque só a verdade pode nos libertar. Está escrito na Bíblia, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Então, no mesmo texto, lá pelo versículo 44 do capítulo 8 de João, diz, no versículo 40 para frente, aliás, 42 por ali, até no 44, fala que a mentira é do diabo. Ou seja, esse mesmo diabo que ruge como leão, procurando a quem possa tragar, ele engana, ele mente, ele tenta, não é, confundir as pessoas. Portanto, não se confunda, não se aceite confundir, não aceite ser confundido, não é? Entregue a sua vida à lucidez do Evangelho, da Palavra de Deus, e a sua vida será outra. Talvez você vai dizer assim, mas eu já vivi tantos anos enganado e ninguém nunca me ensinou. Você pode escolher não viver enganado mais. Não viva enganado mais. A partir de hoje, busque o conhecimento. Aliás, você quer fazer uma oração com a gente? Então, ore conosco. A Carol vai orar, vai nos conduzir em uma oração aqui agora, mas ela vai nos conduzir nessa oração mesmo. Né? Ela vai se identificar com você, nós vamos nos identificar com você, dizendo, né? Senhor Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero que o Senhor se revele a mim. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, exatamente para que você receba esse conhecimento de Deus e não viva embriagado pelo pecado, pelo engano dessa vida, tá certo? Porque o diabo não está brincando, o diabo está destruindo vidas, pessoas, e ele quer fazer isso até
o dia que ele puder fazer. Portanto, não deixe que ele faça isso na sua vida, não deixe que o diabo use você para destruir outras pessoas também, mas, ao contrário, busque a verdade e você será uma pessoa livre em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos orar sim. Você vai orar comigo, eu vou me identificar com você. E essa é a oração que traz a maior liberdade, libertação na nossa vida. Eu a fiz há 14 anos atrás e a minha vida nunca mais foi a mesma. Transformou completamente. E eu tenho certeza, Amém. o mesmo Deus, Ele age agora e quer agir aí na sua vida. Ore comigo assim, dizendo: Senhor Deus, nesta hora, repete aí, eu abro o meu coração e te recebo como meu único Senhor e o meu Salvador. Entra agora na minha vida e transforma a minha história. Transforma todas as áreas da minha vida, Senhor. Eu reconheço que dependo e preciso de Ti. Se você aí conhece o Senhor, mas estava aí meio distante dEle, caminhando com Deus assim, olhando bem longe, ora comigo assim, dizendo: Senhor Deus, eu que estava distante, afastado do Senhor, nessa hora eu volto arrependido, na certeza de que eu serei aceito, ali como filho pródigo. Recebe-me novamente, restaura o meu relacionamento com o Senhor, para que eu possa Te ouvir, para que eu possa entender aquilo que o Senhor tem dito na minha vida e para que eu possa Te obedecer. Pai, nós selamos essas orações, abençoamos cada telespectador aonde estiver, seja num leito de hospital, seja, Senhor, ali numa penitenciária, não importa o local, o que importa é onde o coração do homem está. E se o nosso coração está no Senhor, aí faz toda a diferença. Nós queremos abençoar cada um que orou agora, dizendo: Senhor, entra na minha vida. Nós sabemos que nesse momento, o nome dessa pessoa está escrito ali no livro da vida. Está escrito ali no livro eterno, onde está a nossa segurança, onde está a nossa esperança, onde está realmente o nosso futuro. Nossa vida aqui é passageira, nosso período aqui é muito pequeno, porque sabemos que temos toda uma eternidade para viver contigo. E queremos viver com o Senhor, por isso te aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também pelas nossas autoridades políticas. Deus, nós oramos por esse período aí de eleições, para que venhamos escolher a pessoa certa, para que o Senhor venha nos fazer enxergar nas entrelinhas, enxergar além do natural, que venhamos estar sensíveis para ouvir e obedecer a Tua voz. Deus, que o Senhor possa trazer à tona tudo aquilo que está oculto também, para que possamos tomar a decisão certa e fazer a escolha correta. Oramos também pela paz aí entre as nações, entre os povos, pedindo que o Senhor esteja realmente alcançando o coração da liderança, Senhor. Deus, tanto ódio, tanta mágoa, nós oramos agora pela paz entre as nações, pela paz entre os povos, para que haja, Senhor, realmente o amor. Deus, porque onde há amor, não há guerra, onde há o amor, realmente não há confusão, não há morte, há vida. Nós queremos ministrar vida nessas nações, vida nesses corações. Nós queremos ministrar o arrependimento, a conversão ao Senhor Jesus nessas nações, porque sabemos que só o Senhor pode transformar o coração do homem. Só o Senhor pode nos conduzir ao arrependimento. Só o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos também pelas famílias, pela restauração das famílias. Oramos para que haja realmente uma restauração dos relacionamentos entre os casais, da comunicação entre os casais, Senhor. Tantos casais vivendo como um ringue dentro de casa, em brigas, em discussões,
tantas traições. Restaura as famílias, Senhor. Restaura os lares. Essa é a nossa oração de hoje. Restaura, Senhor, os casais que dormiram aí brigados, cada um para um lado. Pedimos que o Senhor venha estar restaurando esses casais. Clamamos ao Senhor pela restauração desses casais. Relacionamento entre os pais e os filhos também. Restaura a paz dentro do lar. A paz dentro do lar. Nós oramos pela unidade da igreja, porque um reino dividido não subsiste. Oramos pela unidade da igreja, que venhamos ter uma só visão, uma só missão, que é realmente levar o reino do Senhor a todas as nações, cumprir o ídolo do Senhor. Toda competição que venha cair por terra, toda divisão que venha cair por terra, mas que seja uma só visão no teu santo nome. Amém. 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 Glória a Deus. Que bom podermos orar e reconhecer que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. É verdade. Não é? E você do outro lado, sinta-se à vontade, não é? Para pedir oração através da programação. Também nós temos na Lagoinha, não é, um telefone disponível para atender você 24 horas por dia com aconselhamento, com oração, né? E dependendo da situação, até mesmo com visita, se for o caso, né, de uma situação aqui em Belo Horizonte, na Grande BH. Então, ligue para o telefone da Paz, 3429-9550, 24 horas por dia. Você tem a oportunidade, né, de ter a sua vida transformada, tá certo?